Eu não terei medo. O medo é assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu não terei o medo é a pequena morte que... Para de rir! Fique sério, bem sério. Eu não terei medo. O medo é assassino da mente. O medo é a pequena morte. Eu sempre faço negócio sério, mas tipo, sei lá. Eu não terei medo. O medo é assassino da mente. O medo é a pequena... Eu não terei medo. O medo é assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei o medo. Deixarei que ele passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei meu olhar interior para o seu rastro. E verei que por onde o medo passou, nada mais haverá. Somente eu restarei. Porra, top, viu? Agora foi. Incrível, né? Eu decorei essa parte de Duna, porque, tipo assim, é tipo, maravilhoso. Tipo, toda pessoa que lê Duna decora essa parte. Esse livro é uma bíblia, meu Deus do céu, eu quero ler, deu vontade, eu gostei. Você vai sentir vontade de ler agora, porque eu vou explicar pra vocês por que ler Duna. Vou explicar um pouquinho e destrinchar o trailer com vocês, porque, tipo, eu já tentei explicar Duna pra um monte de gente e é muito difícil explicar esse livro. Então, eu vou fazer esse vídeo explicando do porquê você tem que ler Duna. Bora pra abertura. E meu nome é Márcio, seja bem-vindo ao Sala 6.1, seu programa quase semanal de cinema, cultura pop e muita vergonha alheia. Não precisa bater palma toda hora. Abertura linda, eu gostei. Ei, é Duna, por que esse Duna... É Duna, né? É. Por que esse Duna, esse A é um D ao contrário? Você lê o quê? Duna. 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 Qualquer lado que você lê, você vai ler Duna. É um detalhe da editora Aleph que é maravilhoso. Muito bem, pessoal, vamos lá. Duna é um clássico de 1965, é o maior clássico da ficção científica. Ele, basicamente, se não me engano, é o livro que mais vendeu na história de ficção científica. E é velho, viu? Pô, pensei que era novo, mas é velho esse livro. Não, esse livro aqui, muita gente que lê pensa que é uma cópia de Star Wars, mas na verdade Star Wars foi cópia de Duna. É tanto que Frank Herbert, que é o autor, ele queria processar o George Lucas por Star Wars, mas depois ele parou e pensou, não vou processar não, é Star Wars, eu gostei do filme, tá legal, Luke Skywalker, sabre de luz, vroom, vroom. Então, é um livro de Império Galáctico, só que ele é muito mais político. Tem aventura? Tem, mas ele é muito mais político, religioso. Não que ele tenha uma religião específica, mas ele trata muito sobre como as pessoas são influenciadas pela religião e também ecologia. A gente já chega nessa parte. A história se passa 20 mil anos no futuro e é o que aconteceu. 10 mil anos antes de Duna começar a história, houve um expurgo das máquinas, ou seja, sem tecnologia, sem mídias sociais, sem redes sociais, sem sala 6.1, sem nada, tipo... Como assim? Tipo, acabou com tudo? Acabou, Sem não. tecnologia? Como é a palavra? Sem inteligência artificial, ou seja, sem computadores, sem sequenciadores de genes, sem navegadores. Nada disso. Voltamos para uma época mais coisa, porque tipo, as máquinas estavam acabando com a humanidade, todos os planetas estavam entrando em uma crise tremenda, que nós estamos vendo que está acontecendo hoje em dia, né? 2020 está aí para provar, né? Porque nosso capitalismo é uma maravilha, a Amazônia se foi. Pra mim, se tirar meu celular Mas aí é que está. Quando essas máquinas elas foram expurgadas, a mente humana foi a nossa maior evolução. Nós evoluímos, os seres humanos evoluíram, ou seja, os cálculos tão complicados que antes eram as máquinas que faziam, agora são os humanos que fazem. E esses humanos, os mais especialistas em cálculos e tal, são chamados Mentat. Essa edição aqui, que é da editora Aleph, que é a edição brasileira, ela traz uma parte que é somente um glossário, e esse glossário justamente é para a gente entender o universo. Então, se você precisa entender o que é Mentat, vai lá no fundo do livro, tá lá, certinho, na ordem certinha. Só que aí tem toda a organização do Império. O Império precisa de organização, né? Então, tipo, tem o comércio, tem a política e tal. Então, é tudo na base da mente humana. Só que essa mente humana, ela é influenciada por uma especiaria chamada melange. Essa especiaria só é encontrada em um lugar no universo inteiro, que é o planeta Arrakis, que é batizado de Duna
pelos chegados, porque, tipo, o planeta é basicamente um grande deserto, não tem água lá. Ela dá uma onipotência no ser humano, ele começa a pensar melhor, ele começa a entender os cálculos, ele começa a prever o futuro, enfim, vira basicamente uma inteligência artificial, como se fosse um grande algoritmo. Só que essa especiaria só é encontrada no planeta Duna, ou seja, quem detém o poder de Duna controla o universo. Uma certa alusão que o Frank Herbert fez ao petróleo. Quem controla as fontes de petróleo no planeta, controla a economia global, controla o capitalismo. Por isso que a gente está em guerra até hoje. E o Frank Herbert, ele se especializou muito para escrever esse livro. Ele passou, se eu não me engano, foram 7 anos. Eu não lembro quantos anos ele passou. Somente pesquisando, ele leva o nível de política a um nível muito grande. Eu nunca vi um livro que fosse tão político e ao mesmo tempo tão bom de se ler. Você fica naquele negócio, meu Deus, eu tenho que ler o que vai acontecer, intriga política. Só que, para entender Duna, eu achei melhor que nós destrincharmos. Nossa, o português tá uma maravilha. Nós destrincharmos. Vamos destrinchar o trailer de Duna, que é o filme que vai ser lançado finalmente esse ano, né? Se não for adiado e tal. É o filme que nós precisamos. Todo fã de Duna precisa de um filme desse. Nós temos um filme dos anos 80, do David Lynch, que é mais ou menos. É aquele negócio que, tipo assim, o livro é tão grande e ele é muito focado nos pensamentos dos personagens que é basicamente impossível de se adaptar. Porém, contudo, todavia, o diretor desse filme, do Duna que vai sair, é o Denis Villeneuve. O nome não vai estar aparecendo aqui na tela, porque tipo, o nome dele é muito difícil. Delineador. É o diretor de A Chegada. Então, ele é fã de Duna desde que ele é criança. E já que ele é fã, acho que ele vai ter um cuidado mais específico e tal. E tudo que a gente viu nos materiais de divulgação, nos materiais de premiere, nos trailers e etc., tá tudo muito fiel e muito perfeito. Então, tipo, a gente tá criando tanta expectativa, vai ser uma desilusão amorosa. Vai ser bom, vai ser bom. Ok, vamos nos situar nesse universo, tá bom? Cada planeta tem uma família, que é uma casa. Tipo Game of Thrones, né? Que lá tem os 7 reinos e cada reino é governado por uma casa, etc. Em Duna, no universo de Duna, cada planeta tem uma família. Arrakis é governada pela família Harkonnen há mais de 80 anos. Mas o imperador, ele quer mudar isso. Ele quer colocar os Atreides para ser a casa que tá lá tomando conta. Então, cai fora Harkonnen, vem Atreides. Porém, os Atreides e os Harkonnen são inimigos há séculos. Tipo Lannisters e Starks. É uma boa comparação. E uma coisa que começa no livro que a gente já sabe é que o imperador tá fazendo isso para acabar com a família Atreides. É uma exterminação. Porque a família Atreides, ela é muito diplomata, ela é muito bem informada, ela é querida pelo povo, ela é popular, ela é jovem, ela é, como Rita Lee dizia, tal, ela é tão gente fina. E aí, o imperador, junto com a família Harkonnen, tá tramando aí pra acabar com a família Atreides. Só que a família Atreides precisa sair do planeta Caladan pra ir pra Duna, pra quando chegar lá... Faz a pose. Não, se você falar isso mais uma vez, eu vou jogar o livro Duna na sua cara. Então, né, meus animaizinhos fantásticos, eu entendo que, tipo, é muito difícil explicar. Deve estar, tipo, um monte de informação na cabeça. Então vamos destrinchar o trailer de Duna. Por motivos de direitos autorais, eu não vou exibir as cenas do trailer, vou exibir só prints. Então, tipo... bora lá. Eu vou explicando direitinho, tá bom? O que eu acho que é bom pra você entender, o que eu acho que é spoiler não vou falar e tal. Então vamos lá. Pronto, esse primeiro personagem que aparece aqui é o Paul Atreides. Eu já vou falar mais sobre ele na frente, porque pra explicar sobre ele, eu tenho que explicar sobre os pais dele. Mas ele é protagonista e tal, e essa é a Shani, que eu também não vou explicar muito sobre ela não. A gente já começa Duna sabendo que vai acontecer uma cruzada, que vai acontecer uma coisa que vai desencadear, que vai acabar, né, numa matança para acabar com a família Atreides, para matar o Duque Leto, matar a Lady Jessica e matar o Paul Atreides e todos os seus vassalos. As coisas que você sonha acontecem só porque você sonha, exatamente. O Paul, ele meio que tem visões do futuro. Os Mentats geralmente conseguem enxergar
relapsos do futuro, mas o Paul ele sonha literalmente com as coisas que irão acontecer. Essa cena aqui, que é a cena do Paul com a Reverenda Madre, é o teste do Gonjabar. É logo no comecinho, no primeiro capítulo a gente já vê o teste do Gonjabar, que é basicamente o quê? Um teste de extrema dor para provar que você é ser humano. É difícil explicar isso se você não leu. O teste é simples. Você coloca a mão dentro da caixa. Se você remover a mão da sua caixa, o Gonjabar será espetado no seu pescoço. O Gonjabar é uma agulha que tem na ponta um veneno extremamente letal. Esse veneno, ele age rapidamente, tem uma... Se você sentiu muita dor na caixa, não é nada comparado à dor do Gonjabar. Então, se você remover a mão da caixa, você morre. Se você não remover a mão da caixa, você é um ser humano. Só que esse teste, ele é extremamente raro e só é usado em mulheres, porque as mulheres têm uma resistência melhor do que os homens. Mas no caso, quem coloca a mão na caixa sente alguma coisa? Dor. Muita dor. A pior dor da sua vida. Essa cena aqui é dos escudos pessoais. O que acontece? Esses escudos, literalmente todas as pessoas do universo usam esses escudos e eles conseguem repelir projéteis que atingem a pessoa extremamente rápido. Ou seja, armas de fogo se tornaram inúteis. Então, não tem mais armas de fogo no universo. Porque, tipo, a bala não atravessa. Então, por que você tem arma de fogo? Não precisa mais. E aí as pessoas, elas aprenderam a usar a faca na peixeira, nordestino. Cara, o pessoal sempre leva um jeito, né? Sempre Sim. tem um jeito. Só entra no escudo se entrar devagarzinho. Faquinha. E esse que tá lutando com o Paul é o Gurney Halleck, que ele é o mestre de guerra dos Atreides e ele é cantor. Ele toca um instrumento que eu esqueci o nome. E ele é extremamente religioso, ele conseguiu decorar a Bíblia inteira praticamente. Toda hora ele tá recitando um versículo da Bíblia. Pronto, esse daqui, nosso querido Paul do Star Wars, nosso querido Oscar Isaac, é o nosso querido Duque Leto, que infelizmente a gente sabe que ele vai morrer. Eu não vou contar como ele morre, mas ele vai morrer antes do Natal. Ele é extremamente, sabe, Ned Stark. Ele é o Ned Stark de Duna. Nossa, George R. R. Martin copiou Duna, hein? Todo mundo copiou Duna. Star Wars, Game of Thrones. Quando a coisa é boa, né? Quando a coisa é boa. Essa é a Lady Jessica. A Lady Jessica, que ela vai ser interpretada pela Rebecca Ferguson, que eu achei uma escalação de elenco perfeita, porque essa mulher, eu amo essa mulher demais, tipo, tudo que ela faz é perfeito. Então, eu imaginei a Lady Jessica como a Rebecca Ferguson. E ela é uma Bene Gesserit, que é o quê? É uma irmandade de mulheres que usam melange para atingir proporções divinas. Ou seja, é um grupo de mulheres que querem atingir uma inteligência melhor e tal. Elas meio que estão sempre por trás das coisas do governo, das coisas da política. Elas sempre estão metendo o dedinho lá no império, falando, olha, imperador, você podia fazer isso aqui e tal. E elas são extremamente rígidas. Elas têm uma fonte de vida que as priva de muitos prazeres. É tanto que a Lady Jessica, ela literalmente se apaixona pelo Duque Leto. E detalhe que eu amei nessa parte, ela não é a esposa do Duque Leto. Por quê? Porque quando você tá no Império Galáctico, qual é uma coisa que dá uma ótima aliança? Casamento. Como é que você vai conseguir um apoio de um outro lugar se você já é casado com a Bene Gesserit? Então ela é uma amante, e se o Duque Leto quiser se casar com alguém, para fins políticos, ele se casa. Mas ele ama a Lady Jessica. Então elas manipulam todo o universo, e seu maior propósito é criar um Messias que irá reunir todo o universo e que será o destino de uma nação. E esse Messias é o nosso querido Paul Atreides. Elas manipularam toda uma linhagem genética, foram manipulando por centenas de anos até chegar no Paul. Só que não era para ser ele. Porque, segundo a Reverenda Madre, ainda não estavam prontas, ainda não estava nos esquemas certos. Só que o Duque Leto queria muito ter um filho homem, né, como os mais velhos falam. E aí a Lady Jessica fez o que? Deu a ele um filho homem, porque ela conseguia, tipo, influenciar o seu próprio corpo para que o sexo do bebê fosse feminino ou masculino. Sim, os seres humanos evoluíram num patamar
Será que minha mãe é uma Bene Gesserit? Porque, tipo, meu irmão tem muito mais a genética do meu pai, enquanto eu tenho muito mais a genética dela. Que, inclusive, o Paul vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet, que as pessoas dizem que parece um pouquinho comigo, então quem fala isso, muito obrigado, ajuda muito minha autoestima. E o Paul, ele tem sonhos recorrentes, eu já expliquei isso, que ele sonha com o futuro e tal, só que ele não entende bem por que disso. Ele passa no teste do Gonjabar e ele é o futuro da Casa Atreides, ele é o primogênito. E eu não posso explicar muito sobre ele, mas ele é maravilhoso e ele só tem 17 ou 15 anos, não lembro, ele é muito adolescente. E ele já vai ser, tipo, duque de um planeta inteiro. E você, com 15, 17 anos, era o quê? Tirava meleca do nariz e comia terra, né? Quase isso. É sério? Não. Talvez. Isso não é o meu caso. Pronto, esse que aparece aqui, todo mundo conhece que é o Jason Momoa, nosso querido Aquaman, nosso querido Khal Drogo, nosso querido Mamek, que já começa o trailer com uma boa. Ele vai interpretar o Dukan Idaho, que ele é o mestre de armas, e ele é muito Jason Momoa. É isso, o personagem dele é basicamente o Jason Momoa. Você lê Duna e você vê o Jason Momoa no Dukan Idaho. Literalmente, tem uma cena que ele tá bêbado. É o Jason Momoa. Nisso, os principais conselheiros do Leto são 3. O Gurney Halleck, que vai ser interpretado pelo Josh Brolin. O Jason Momoa, que é o Dukan Idaho, não é o Jason Momoa. E o Tufir Hafat, que eu esqueci o nome do ator. O Tufir, ele é o Mentat, ele é mais velho, tipo, bem mais velho que os outros. Então ele, tipo, processa cálculos e tal. Um é tático das guerras, o outro é tático das armas e o outro é tático da mente. E o Duque Leto é extremamente incrível. Ele tem uma política muito humana e, tipo... Sério, eu ainda não superei a morte do Duque Leto. Esse aqui. Quando Javier Bardem apareceu no trailer, o filme subiu num nível... É que, na verdade, quando eu lia Duna, eu já sabia quem ia fazer os personagens e tal, os atores. Então, quando eu li o Stilgar, pra mim, era o Javier Bardem. Então, tipo, eu lia Stilgar e na mente vinha o Javier Bardem. Que ele é um Fremen. Fremen são os nativos de Duna. Que, na verdade, eles não são literalmente nativos. Eles só chegaram no planeta há muito tempo atrás e se adaptaram ao planeta. E ele é líder de uma tribo, ele é muito incrível porque é o Javier Bardem. E uma coisa curiosa sobre eles é que eles são extremamente dependentes do melange. O melange é muito viciante. E ele deixa nossos olhos completamente azuis. Então os Fremen têm os olhos completamente azuis. As pálpebras, a parte branca do olho é azul, o olho é completamente azul. E esse aqui... Sim, aproveitando, vira um pouco... Esse é o Barão Vladimir Harkonnen. Pensa na coisa mais deplorável que você odeia. Matheus, pensa na pessoa que você mais odeia no mundo. Agora multiplica por 10. Agora bota o Bolsonaro no meio. Vladimir Harkonnen. Eu odeio esse personagem de um jeito, que tipo, quando eu lia, sentia vontade de pular o capítulo dele. Ele é nojento, ele é o escroto, ele é a escória da humanidade. Ele é o líder da casa e ele tá, claro, tramando com o Imperador pra acabar com os Atreides. O Barão Vladimir Harkonnen, ele é extremamente gordo. Ele é tão gordo, mas tão gordo, que ele não consegue sustentar o peso do seu próprio corpo. E ele tem que usar suspensores que alteram a gravidade pra ele, pra que ele consiga se manter. Tipo, pra que sua estrutura não seja esmagada pelo seu próprio peso. E um detalhe, o diretor, Denis Villeneuve, ele vai me odiar tanto porque eu não sei falar o nome dele. Ele vai dividir Duna. O primeiro livro vai ser adaptado em 2 filmes, porque, segundo ele, seria impossível fazer uma adaptação fiel se fosse num filme só. E eu julgo que esse filme vai ser de umas 3 horas, hein? O livro, ele conta muito pela parte do ponto de vista. Então, a gente lê os diálogos e lê também os pensamentos dos personagens. Então, quando tem um personagem querendo trair o outro, a gente sabe que ele vai trair. Só que os personagens não sabem. Então, tipo, a gente sabe, ele não sabe, aí dá aquela agonia. Esse livro é tão bom. Eu queria deixar uma parte aqui sobre essa cena específica das palmeiras pegando fogo. Parece tipo nada, palmeiras pegando fogo. Só que, gente, lembrem-se que a Arrakis não tem água. A Arrakis é tão carente de água que ter palmeiras é um sinônimo de riqueza estrondosa. Por quê? Porque são plantas. Não tem plantas no planeta.
E Palmeiras acumula água. E como é que eles vivem sem água? Tem extremamente pouca água. Eu já vou chegar nessa parte. Então, quando você queima Palmeiras, é um símbolo de guerra absurdo. É tipo, fim do mundo. Pronto, aí chegamos nessa cena que eu queria falar. Que é uma fala do livro também, que é da Reverenda Madre, que é: um animal preso numa armadilha dilacera a própria perna para escapar. O que você faria? O que você vai fazer? Essa é a diferença do ser humano. O ser humano, ele não dilacera a própria perna. Ele aprende a conviver com a dor. Ele arranja um jeito de tirar a armadilha ou viver com aquela armadilha no pé. Essa é a diferença do ser humano para os animais. Ok, essa cena aqui é da primeira aparição de um verme. O planeta Arrakis, ele é infestado por esses vermes gigantes e eles são batizados pelos Fremen, de os criadores, porque eles têm alguma conexão que ninguém entende com o melange. Onde tem melange, tem vermes. E eles meio que destroem, devoram tudo que se mexe acima da superfície do planeta. Ou seja, todo movimento ritmado, ou seja, você andar, ele sente as vibrações e ele vai lá e devora. Ou seja, é muito difícil extrair o melange. As máquinas possuem riscos constantes de serem devorados. Inclusive, essa máquina aqui está sendo devorada, tipo assim, é uma perda drástica. E os Fremen, eles aprendem a como andar na areia para não chamar a atenção dos vermes. Eles se adaptaram, os Fremen são incríveis. Esses vermes são o que, exatamente? Vermes gigantes que comem tudo. Eu acabei de falar. Essa daqui é uma das personagens que eu mais gosto no livro. No livro é um homem, mas no filme eles colocaram uma mulher. Não tem importância. Que é Cairns, que é a planetóloga do planeta. Ou seja, é uma pessoa que não é do planeta, chegou lá no planeta e decidiu estudar junto com seu pai. Seu pai chegou primeiro e tal. Sabe aquele personagem que é tão inteligente e tão incrível e que infelizmente tem um final trágico? Eu não terei medo. Medo é assassino da mente. Isso é uma passagem das Bene Gesserit, se não me engano, que é muito usado para controlar seus medos. Tipo, que ser humano ele é muito movido pelos sentimentos. Então, quando você tá com sentimentos, você não tem lógica. Aí eles usam essas frases para se acalmarem e pior que funciona. Quando eu tô com as crises de ansiedade, eu comecei a usar isso e realmente funciona. E só para terminar aqui essa imagem maravilhosa do melange. A água, ele é o bem mais precioso para os Fremen. É tanto que eles usam essa roupa chamada traje estiladores, que é basicamente uma roupa que toda a umidade do seu corpo ela é reutilizada. Sai a umidade do suor, a roupa reutiliza, filtra para você beber. Urina, fezes, da respiração, quando você está falando que sai água, a roupa pega tudo, leva para os tubinhos, filtra e coloca lá. Então a água é um bem tão precioso, mas tão precioso, que até quando uma pessoa morre, toda a água do corpo é drenada para levar para a comunidade, porque desperdiçar umidade é um crime punível com a morte. Então, tipo, a água é o bem mais precioso, e quando você lê esse livro, literalmente toda torneira pingando que você olha, você lembra dos Fremen, e você pensa, que desperdício de umidade. É engraçado porque, tipo, eu sei literalmente tudo que tá acontecendo nesse trailer. Todas as cenas, tá tudo no livro. Isso é maravilhoso. Porque, tipo, eu sei literalmente o que tá acontecendo. Ou seja, eu vou assistir o filme. Pronto, encerramos o trailer com uma imagem incrível de um verme. Esse não é o maior verme da história, então eu não sei se vai aparecer nesse primeiro filme. E é isso. Agora vamos para as considerações finais, porque, tipo, eu já tô cansado. Se ainda assim, depois de tudo que eu falei aqui, depois de tudo que eu expliquei, você não quer ler Duna, você não sentiu interesse, você tá perdendo muito. Porque Duna literalmente foi a melhor leitura que eu fiz na minha vida. Tanto em aspectos políticos quanto em aspectos sociais e ecológicos. Você aprende tanta coisa, vem tanta coisa na mente. E eu acho que é uma leitura, assim, indispensável para qualquer fã de ficção científica. Seria um pecado, um sacrilégio, um desperdício de umidade se você não ler Duna. Você não é nerd se você não ler Duna. E é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha se tornado um pouquinho divertido. Não se esqueçam de fazer aquela mesma baboseira de sempre, o like, se inscreve e tal, etc. Me sigam nas outras redes sociais para se tornar um animalzinho fantástico. Siga também. Se você ficar falando isso... E lembre-se sempre, se as coisas estão dando certo no Sala 6.1, é porque a câmera está desligada.
Fico mexendo em alguma coisinha aí, sei lá. Pra quê? Não sei, fazer igual o JN, que sabe a letrinha e a galera fica coisando.